Então, como é que a gente faz para construir dentro de uma proposta curricular elementos que garantam a qualidade dessa medicina na perspectiva de um ensino, de fato, ampliado para a construção de um cuidado ampliado. Então, desde os primórdios do curso, a gente vinha discutindo que era super importante e muito necessário a gente ter um campo de prática que garantisse a inserção do estudante na perspectiva de pensar tanto do lado do que é o saber para além da cognição, né, e pensar os elementos de sensibilidade que são fundamentais para a prática médica, né? Então, como construir uma clínica para além dos protocolos que são muito necessários, para além da biologia, que também é muito necessária, para além da exatidão que alguns saberes da medicina preconizam, né, e são bastante importantes, mas para além disso, o que um médico e uma médica precisam saber para de fato exercerem o cuidado ampliado em saúde. Então, essa seria talvez a pergunta disparadora para a construção do laboratório de sensibilidades. Ele é um campo de prática, né, um lugar, é um laboratório, e nesse sentido ele é um local de experimentação também, mas ele é um espaço, sobretudo, de construção, de exercício de outros saberes, para além dos saberes já instalados e instituídos no campo da medicina, né? Um espaço pedagógico que pudesse estar integrado com os outros espaços do curso, mas que ele pudesse estar focando em questões específicas como, né, o cuidado de si, essa relação mais humana, né, a relação com a arte e alguns processos de desterritorialização mesmo, né, de a pessoa estar trabalhando em outros campos, com outros campos de conhecimento para ela poder relativizar a formação médica, né, que um dia lá atrás já foi, né, medicina é uma arte e passou a ser de uma maneira muito tecnicista, só focado numa ciência dura, né? Então o laboratório é um pouco isso, ele é um pouco um caldeirão de coisas, de campos de conhecimento, e aí um deles é a arte. O laboratório de sensibilidades é esse espaço integrador, esse espaço síntese da educação, no qual a gente vai estar integrando várias áreas do conhecimento, né? A gente está utilizando muito, a gente comentou aqui da arte, mas na verdade a gente também usa muito da sociologia, da antropologia, da ética, da bioética. A gente traz muitas contribuições de várias áreas das humanidades, né? Mas que nesse espaço é o que a gente vai realmente integrar tudo isso num sentido de prática, no sentido de desenvolvimento mesmo. No momento em que tu só lê ou tem uma aula expositiva e tu não constrói isso para a tua vida, né? Tu não traz isso para ti como um sujeito integral de alguém que vai cuidar de pessoas, né? Não vai cuidar de órgãos, não vai ser um cuidado compartimentado, né? E não só um cuidado do sintoma, é um cuidado da causa, um cuidado da vida, um cuidado daquela pessoa que sente, daquela pessoa que chora, daquela pessoa que tem fome, que não tem condições sociais, às vezes, né, de seguir esse tratamento, essa pessoa que precisa também se transportar para um serviço de saúde. E como é que a gente vai pensar nessa questão de uma forma mais potente, de pensar esse todo dessas pessoas, desses sujeitos, né, de ir até elas, de como acessá-las, né? No laboratório de sensibilidades, a gente tem uma preocupação de trabalhar com o corpo humano de uma forma mais natural possível, né? De não trazer isso que a sociedade carrega do patriarcado, dessa hipersexualização do corpo, principalmente feminino, né? E essa questão assim de como a mídia lida com o corpo também, né? E a gente, né, esses estudantes são pessoas que vão se formar, vão ter acesso ao corpo de outras pessoas, vão tocar nessas pessoas, vão examinar. Então, assim, como é que a gente trabalha isso com eles, a ter uma consciência
né, do seu próprio corpo, do seu próprio estado de saúde, estado de espírito, estado mental, enfim, e que consigam acessar essas pessoas de uma forma empática, né? Como é que eu crio empatia por aquela situação, por aquele sofrimento? E eu não vou conseguir criar isso se eu não pensar sobre mim mesmo, né? Se eu não ter um cuidado de mim, se eu não trabalhar os afetos, as emoções. Essa medicina mais ampliada, uma medicina que dialoga com a arte, uma medicina que dialoga com a filosofia, uma medicina que sobretudo dialoga com o corpo, né? Com a corporeidade. E o corpo é o lugar onde a gente guarda nossa história, né? Muitas vezes a gente faz um movimento, a gente sente um cheiro que lembra a infância, lembra, né? Então há um medo muito grande, um tabu muito grande sobre o corpo. Mas veja você que é o corpo que intermedia nossa relação com o mundo. Então é importante que você traga para o processo de conhecimento a acessibilidade do corpo. Existem dimensões da prática, como temperatura, como fazer uma ausculta, como você fazer o toque. E como fazer, e o nosso grande desafio era como estar fazendo todas essas coisas de uma forma que seja sensível, que seja respeitosa, não só com o paciente, mas também com as pessoas que estão no laboratório, está trazendo para as pessoas, seu corpo existe, sua sexualidade existe, sua espiritualidade existe, sua emoção existe, faz parte de você e vai estar contigo onde tu for, na tua prática clínica também. Essa dimensão da respiração, essa conscientização do movimento, dentro das possibilidades, né, de cada um, de cada corpo, como um objetivo em si, né, como uma atividade que desperta outras sinapses, né, que faz com que haja uma ampliação de mundo a partir de uma ampliação de movimento, essa relação movimento-pensamento. É um momento de desestresse, assim, sabe, na correria, você é um momento para relaxar, desestressar e além disso fazer discussões. Teve vezes que eu fui lá e saí assim, pesado, sabe, assim, de uma discussão densa, negócio aprofundado, da gente ter acesso a conhecimentos assim, que naturalmente não teria, então é um negócio assim, bastante engrandecedor, de fato. É um espaço que convida a reflexão, né? Ele convida os estudantes a pensarem numa formação mais integral, né? Uma formação em que eles possam se formar também como cidadãos, né? Uma formação que traga esse aspecto, né? Que traga esse aspecto que é tão relegado, né? Das nossas vidas, que é o olhar para si. Esse momento da gente refletir, né? As nossas ações, as nossas sensações, os nossos sentimentos. Então, é um espaço onde, sobretudo, o conhecimento de si é trabalhado. A gente está trazendo vários mundos, né? E nessa congruência, nessa junção dos mundos, né? Porque é o mundo do cuidado com o mundo da educação. Então, a gente está trazendo esses dois mundos para dentro do laboratório e isso faz ser ele um espaço altamente complexo, mas também altamente gostoso de estar, porque a gente faz várias atividades e nessas atividades a gente conversa sobre o mundo, conversa sobre si, conversa sobre o outro, conversa sobre várias questões que a gente vai estar, que fazem parte realmente do dia a dia do estudante, o dia a dia do médico, o dia a dia do cuidado. A gente consegue debater dentro desses ambientes algumas questões que naturalmente não são discutidas ao longo dos outros cursos de medicina aqui pelo Brasil, né? A gente discute um negócio que é um tanto quanto contraditório, né? A gente discute humanização, porque nós somos humanos, mas infelizmente a nossa realidade precisa que nós falemos de humanizar, de humanização. E a gente lá aborda de várias formas. Nós temos algumas professoras que
são formadas em artes. A gente trata sobre acessibilidade, tanto no viés mais amplo, no caso mais da arte mesmo, mas também de uma forma mais direcionada, questões pertinentes à medicina, questões de movimentos sociais, sobre questões sociais no geral, a gente consegue abordar lá. O laboratório dentro do curso, por ele ser uma experiência curricular e transversal, ele está presente no curso inteiro, com uma força, com uma presença bastante importante no currículo, ele passa a ser um fenômeno de deslocamento permanente para o médico, médica, o aluno, né, o homem ou a mulher em formação. Ele integra-se com vários outros lugares, então ele acaba emprestando qualificações à clínica, qualificações até para o nosso olhar sobre o social, qualificações sobre o nosso olhar mais especificamente sobre o que a gente chama de determinação social da saúde. O que quer dizer isso? Quer dizer, de que os homens e as mulheres adoecem hoje, no século XX? O laboratório ajuda a gente a pensar um pouco quais são os mecanismos de produção da doença que o capitalismo no mundo hoje produz. A gente aprendeu isso no século XIX, no começo do século XX, a gente já sabia que as formas como os homens e as mulheres trabalham têm uma influência radical sobre como eles adoecem. E no século XX, ao longo do século XX, a gente foi aprendendo que o capitalismo exerce outras forças sobre o corpo das pessoas, para além somente da relação capital e trabalho. Então o laboratório ele consegue colocar essas questões que estão centrais na discussão, por exemplo, da saúde mental, nas questões de gênero, nas questões étnicas, nas questões da nossa relação com o planeta, por exemplo. Então, ele abre várias possibilidades à medida que desloca os estudantes desses espaços.